Uhum. Meu, falando em problema na internet, também tive aqui, velho. Nossa, eu tive que trocar o modem todo, velho. O cara teve que vir aqui, teve que trocar tudo. Olha, aqui em O modem casa, começou a piscar, eu velho. não tô tendo Como assim? problema. Nossa, eu tô tendo muito. Aqui em Não, casa porque, era tipo, é da NET, que agora é da Claro, né? A Claro comprou. Eu tive bastante Não, então, é eu, horrível, a net não funciona. Aqui em casa também é net. Nossa, eu tive problema no começo da pandemia. Ah, Mas não, de a um gente tá tempo passando pra a cá. Vivo Fibra agora. Ah, entendi. mano, a Vivo me deu mó calote, velho. A gente pediu pra vir instalar, aí os caras colocaram, aí, tipo, tinha que fazer a ativação. Aí o técnico não fez ativação e foi embora, velho. Aí, tipo, a gente ligava lá, só que no sistema dos caras contava que tava, tipo, ativa a linha, que tava funcionando, que a gente tava usando, só que pra gente não funcionava nada, não tinha nem ativado. Aí, tipo, mano, deu maior problema. A gente ficou assim por 2 anos, velho. Aí, tipo, chegou um ponto que a gente já tava com outro operador e os caras da Vivo estavam achando que a gente tava usando, só que o bagulho nem funcionava, velho. É, daí é maior burocracia, né? Pra daí conseguir vir de novo, blá blá blá, piriri, Então, porque daí depois de 2 anos, teve que, tipo, os caras não queriam mandar um técnico, porque os caras falavam, não, o nosso sistema tá contando aqui que tá funcionando. Aí a gente, mas não tá, moço, só manda um técnico aqui pra ver que não tá. Aí ela, não, tá funcionando. Aí depois que a gente foi conseguir, aí a gente teve que, tipo, uma tristeza pra desativar as paradas, tudo, porque os caras, igual praga. Bom, então vamos lá, pessoal. Para encerrar aqui, vamos ver esse exemplo de exercício resolvido. Uma pessoa olha para a água parada de um tanque e vê a sua imagem. A seguir, ela agita a água e a sua imagem desaparece. Então, qual que é o fenômeno que explica por que isso ocorre? Quando a gente tem uma água parada, a luz ela vai ser refletida regularmente, permitindo a formação da imagem. Quando a gente agita a água, a reflexão ela vai passar a ser difusa. Então, quando a gente tem uma reflexão difusa, nesse caso, a gente não consegue formar imagens. Nesse caso, não ocorre a formação de imagens, tá? Então, sempre que a gente tiver uma reflexão difusa, não ocorre a formação de imagens. Aqui a gente tem o exemplo 2. Em 1998, vocês eram nascidos? Não, né? Nem um pouco. Em 1998, a França sediou Nasceu a em Copa. 2000 e 2003. 2003 e 2002, acho. A maioria. Nossa, eu tinha o quê? 9 anos. Beleza. Nossa sala é 3-4, 2003, 2004. Nossa, vocês nem tinham Isso. nascido ainda. Nossa, eu lembro. Nossa, tudo bem, me senti velha agora. Eu lembro dessa Copa do Mundo. A França sediou a Copa do Mundo de futebol e conquistou seu primeiro título em 12 de julho de 1998, no estádio da França, em Paris. No final, o Brasil foi derrotado pela França, levou um sapeco de 3-0. Na foto a seguir, um torcedor exibe a bandeira da França. Sob a luz solar, a bandeira apresenta as cores azul, branca e vermelha. Então, se levarmos essa bandeira para um ambiente iluminado com uma luz monocromática vermelha, que cores nós passaremos a enxergar? Se essa bandeira ela for iluminada com uma luz monocromática vermelha, a cor branca, consequentemente, vai ser vista na cor vermelha, uma vez que ela vai refletir difusamente qualquer cor nela incidente. Então, se a gente fosse refletir uma luz amarela, a parte branca, ela consequentemente ia ser amarela, e assim por diante. A cor azul, ela vai ser vista preta. Por quê? Porque ela vai absorver a luz vermelha. Enquanto a cor vermelha, ela vai refletir difusamente a luz vermelha e vai absorver qualquer outra. Então, portanto, a luz vermelha, ela vai permanecer vermelha. Então, nesse caso, com uma luz vermelha, o branco passa a ser vermelho, o vermelho permanece vermelho
E o azul vai acabar absorvendo e a gente vai acabar enxergando a cor preta, ok? Aqui tem uns exercícios que eu vou pedir para vocês fazerem para essa semana. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as leis da reflexão. Então, os fenômenos em que ocorre uma reflexão, tanto regular quanto difusa e seletiva, obedecem duas leis fundamentais, que são chamadas de a primeira lei da reflexão e a segunda lei da reflexão. A primeira lei da reflexão, ela diz que o raio incidente e o raio refletido e a reta normal são coplanares, ou seja, elas vão coexistir no mesmo plano geométrico, tá? A segunda lei da reflexão, o ângulo refletido será igual ao ângulo da incidência. Então, aqui a gente considera que o R é igual a I. Então, essas são as leis da reflexão. Imagem de um ponto em um espelho plano. As principais propriedades de um espelho plano, elas são a simetria entre os pontos objeto e imagem, e a maior parte da reflexão, ela ocorre de maneira regular. Então, nos espelhos planos, a superfície refletora, ela geralmente é obtida por meio de um depósito de uma partícula de prata sobre uma das faces de uma lâmina de vidro. A finalidade do vidro, por sua vez, é proteger a película. Então, vamos determinar a posição da imagem de um ponto P, luminoso ou iluminado, colocado diante de um espelho plano. Aqui é o espelho, aqui é um ponto luminoso. Sejam PI e PJ dois raios de luz que incidem no espelho. PI e PJ. Aplicando-se as leis da reflexão, nós determinamos que os raios refletidos, tá vendo? Aqui ele bate no espelho e é refletido. Aqui é a mesma coisa, ele bate no espelho e é refletido. Então, os prolongamentos dos raios refletidos, eles vão acabar se interceptando em um ponto em comum, um ponto P, que é esse caso aqui. Então, o observador, o olhinho aqui, ele recebe os raios refletidos e assim ele vê o ponto P. Então, para ele, é como se os raios se originassem de P. Então, o ponto P, ele é um feixe de luz incidente. Então, ele é um ponto objeto em relação ao espelho. Já o ponto P', que é esse ponto aqui embaixo, ele é o vértice do feixe de luz emergente do espelho. Ele é um ponto imagem em relação ao espelho. O P e o P', eles formam triângulos congruentes. O que é um triângulo congruente? Numa geometria plana, a gente diz que dois triângulos são congruentes quando as medidas e os ângulos são as mesmas. Então, a mesma medida e o mesmo ângulo que formam um triângulo aqui na parte de cima, formam também na parte refletida de baixo. Então, eles vão ter as mesmas medidas e os mesmos ângulos. Quando os raios do feixe incidente se encontram efetivamente, o ponto objeto a gente chama de ponto real. E quando esses raios se encontram através de prolongamentos, que são essas linhas tracejadas aqui, o ponto a gente chama de ponto virtual. Então, nesse caso, o ponto P é um ponto real e o ponto P' aqui embaixo é um ponto virtual, porque ele só é caracterizado aqui pelas linhas tracejadas. Então, quando os raios de feixe emergente eles se encontram efetivamente, o ponto de imagem é chamado de real. E quando esses raios se encontram através de prolongamentos, o ponto de imagem é chamado de virtual.
Então, nesse caso, o ponto P', conforme eu falei, ele é um ponto de imagem virtual, tá? Daí, aqui tem mais alguns exercícios referente a esse capítulo que eu acabei de falar, e esse capítulo eu vou deixar para a aula que vem. Ficou alguma dúvida até aqui? Não, professora. Então, eu vou pedir para vocês, essa semana, alguns exercícios aqui da apostila. Na aula de física da semana que vem, a gente já entra corrigindo eles e dando continuidade a esse capítulo. Então, a gente termina esse capítulo na semana que vem. Aí, na próxima segunda, a gente vai ter aula de química, e daí eu também vou corrigir a prova com vocês, e também vou dar continuidade aí à nossa apostila. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo bem, professora. Beleza. Beleza, então? Então, mais tarde eu já coloco na plataforma os exercícios que eu vou referentes dessa semana. Voltando aí às nossas atividades normais, não prova, vocês vão ter uma semana aí de prazo para estar me entregando via plataforma. E relembrando, vocês não esqueçam dos trabalhos bimestrais. Tá bom? E outra coisa, também deem uma olhada, se vocês estiverem me devendo alguma coisa, venham falar comigo para a gente negociar, tá? Porque o fechamento do bimestre está aí e a gente precisa avaliar vocês. Então, se alguém estiver me devendo alguma coisa, me procura aí que a gente dá um jeito. Beleza? Beleza. Então, por hoje é só, pessoal. Aí vejo vocês na próxima segunda, então, na nossa aula de Química. Bye. Boa semana para todos. Bom resto de Eu também, Você também, professora. Até mais, gente. Até. Até, obrigada.